Bom, gente, vou fazer agora meu terceiro vídeo. Demorei um pouquinho aí dentro do segundo para o terceiro, mas agora eu vou conseguir fazer, me organizar aqui para fazer mais um terceiro vídeo. E nesse vídeo eu quero falar de uma questão que até tem no livro individual, mas um pouquinho mais coletiva, que é a ideia de quando você forma determinados projetos, em geral envolvendo algum grupo, ou grupos, como acontece, por exemplo, no mundo empresarial, grupos. Você tem tantos processos que são coisas contínuas e que tem um período definido do tempo, até projetos mesmo, que são coisas que têm início, meio e fim. E todos eles a gente tem um conceito geral, um propósito geral. E como é que a gente pensa esse tipo de coisa? A gente tem que entender o seguinte: existe a concepção mais abstrata da coisa, do que a gente quer, né? Vamos botar um projeto aí. A gente tem um projeto, a gente tem aquela noção mais clara de determinado reservatório nosso de padrões e pensamentos e sentimentos, como que eu até meio que me referi em vídeos passados, e desse a gente cria um conceito, e esse conceito geral é que vai nos alinhar com o que a gente vai fazer. E é interessante os movimentos dessa questão, né? A gente tem esses padrões e conceitos mais gerais, eles vivem nesse mundo aí de ideias e conceitos e ideais que nos norteiam, e a gente vai pegar eles, agora a gente vai passar para um lado mais concreto, mais material da coisa. Quando a gente faz isso, a gente o primeiro movimento é esse, a gente pegar do abstrato para o concreto, porque a criação, toda a criação, toda, ela ocorre desse tipo, do mais abstrato para o mais concreto, mais específico, mais denso. E quando a gente pensa isso, a gente tem esse movimento que a gente vai trazer aquele ideal para uma coisa mais específica. Essa é a implementação. Agora, também nunca esquecer, principalmente quando a gente está na vida, que a gente tem o nosso feedback do mundo material, vamos dizer assim. Certas coisas que deram certo, outras não deram certo, outras enriquecem. A vida é um aprendizado. Então a gente tem também um movimento contrário, esse feedback, esse aprendizado, que do mundo material vai rever nossos conceitos. É claro que esse jogo é um jogo muito complicado. Você vê se está querendo implementar, tem alguma resistência, você fala, bom, eu estou aprendendo ou devo persistir nisso aí? Isso aí realmente é uma questão em aberto, uma questão difícil às vezes na vida. Eu confesso que eu nem sei qual é a resposta. Eu sei que tem esse jogo, que vamos dizer assim, é vertical, do abstrato para o concreto, do concreto para o mais abstrato. E o que me chama a atenção, assim, que eu já vi muitas coisas principalmente com a minha formação, muitas coisas no mundo empresarial, por exemplo, de projetos e tal, então é uma coisa mais coletiva, mas também pode servir para grupos políticos, até religiosos, né, ONGs, eu já vi tudo isso, às vezes não ter essa consciência de além do seu ideal e dessa coisa desse seu ideal ter uma certa flexibilidade, mas ao mesmo tempo uma certa persistência, essa questão. Existe uma questão também horizontal que no mundo empresarial várias escolas de pensamento estratégico tentam colocar também, que é uma questão também complicada, que é a questão dos interrelacionamentos entre as pessoas. A gente tem sempre que focar em como é feita essa questão. Quer dizer, é como se a gente estivesse afinando todo mundo. Não sei se o pessoal já viu aqueles corais que o músico que está regendo bota um som lá do diapasão para todo mundo estar afinado na mesma coisa. Existe essa afinação, esse alinhamento, como também dizem no mundo empresarial, muito como usar essa palavra, mas eu gosto da ideia de afinação. Todo mundo está na mesma vibração. E isso bota um propósito comum, né? E o que eu acho interessante é que às vezes durante o processo de criação de projetos, de coisas, ou até individual mesmo, porque às vezes a gente tem que ver até que ponto todas as nossas partes, a gente tem que ter integridade, tem que ter coerência de todas as nossas partes, nossos pensamentos, sentimentos, ações, palavras, nossa postura diante do mundo está afinado com isso. Essa afinação ela é obviamente muito difícil, até porque são muitas partes. Dentro da gente são muitas partes, que dirá quando você faz um monte de grupo, pessoas com concepções diferentes e tudo mais. Mas eu acho que o sucesso de muitos empreendimentos está nessa afinação também, que eu chamaria de horizontal, ou seja, entre as pessoas envolvidas ou entre as partes nossas envolvidas, porque embora eu fale de muitas pessoas, até quando é sozinho, se a gente reparar, a gente tem muitas pessoas vivendo dentro da gente, tem muitas personalidades, muitos estilos, muitas características, muitos aspectos, né? Como eu falei, pensamento, sentimento, às vezes o pensamento não está conectado com o sentimento, então a ação nossa no mundo não está conectado, o nosso modo de vida, o nosso modo de perceber a realidade, tem uma série de aspectos e partes nossas, às vezes, que é como se fosse também poder ser considerado como se fosse um grupo.
E esse alinhamento é importante. Então, ter esse alinhamento ao mesmo tempo que você conseguir esse equilíbrio que é essencial entre o seu conceito que você tem que ter claro, que todo mundo tem que ter claro, e ao mesmo tempo, a cada momento estar revisando ele, a cada momento estar se perguntando dessa experiência aqui que eu estou tendo na minha vida. Isso, em que ele acrescenta? Às vezes até dá um matiz diferente. Olha, que eu continuo concordando com o que eu estava achando antes, mas tem aquele matiz especial, aquela questão especial, aquele aspecto do meu conceito que eu não tinha visto, porque a vida é um aprendizado, e essa abertura é muito importante. E eu já vi grupos que erram em uma ou duas ou três dessas coisas. Né, às vezes tem um conceito que fica só lá no abstrato e não desce, e as pessoas saem fazendo atabalhadamente, né? Ainda mais no Brasil, que é a terra do jeitinho, né? Você tem, às vezes você tem até empresas que botam missão, visão e valores. Estou falando mais de empresa porque eu conheço mais, mas você pode botar qualquer grupo. Tem grupos políticos, por exemplo, atualmente a gente está falando muito de política no Brasil, mas tem muitos políticos que grupos políticos que de repente botam determinados ideais e falam, mas a sua ação corresponde a isso? Não sei. Aí já é uma coisa a revisar. E se não for, também tem um outro lado, que às vezes não está sendo porque tem algum obstáculo, você parar e pensar, mas por que esse obstáculo? E o que ele pode me ensinar? E entender que não é aquela coisa que, aliás, eu falei de religiosos, muitas religiões colocam da autoridade, que os ideais são intocáveis. Que eu não posso simplesmente chegar e colocar, mudá-los, que eles são coisas quase sagradas, intocáveis, e eu não posso dizer. Não. Eu posso sempre revisar meus ideais, eu posso ter experiência, e a experiência e o aprendizado dela são coisas ótimas, não tem por que negá-los. E o terceiro ponto também desse horizontal que eu falei, já vi muitos grupos que de repente um determinado líder ou determinada parcela do grupo tem essa noção, e aí você pergunta, mas assim, será que todo mundo ali envolvido tem noção de quais são os ideais, tem noção do que eles significam, tem noção do que eles de fato são? Então, assim, hoje eu estava pensando nessa questão, você tem vários grupos, esse alinhamento, e são essas as três questões que mais me batem, e acho que é uma coisa interessante pensar. Eu acho que todo projeto a gente pode pensar em diversas partes. Eu tenho analisado, e vou ver se eu estudo até mais para poder fazer mais vídeos a respeito, de como são essas etapas e o que a gente pode dizer a respeito, que eu acho que são etapas de criação, que muitas vezes até não precisa ser necessariamente aquela criação, como eu falei da criatividade antes, mas não precisa ser só um ponto de vista individual. Pode ser um ponto de vista de criar grupos, de criar projetos, de criar empreendimentos, porque empreender, a palavra está na moda até muita gente nem vez, acho que não sabe muito bem o que significa, até vou falar isso nos próximos vídeos, qual a história dessa palavra, o que ela significa, o que não é bem ela e tal, e tal, e tal. Isso aí vai ficar provavelmente para próximos vídeos, mas eu já quis dar essa palhinha hoje. A criatividade não precisa necessariamente ser individual, ser em grupo, mas tem esses alinhamentos de propósito, de conceito, de visão que a gente tem que ter sempre. Seja para uma empresa, seja para um grupo político, grupos religiosos também, o de filosofia de vida, como eu já vi muitos dentro da espiritualidade, também é bom pensar. Então todo esse jogo de você, ao mesmo tempo, estar seguindo seus ideais, ao mesmo tempo estar aprendendo com a realidade. E se for coletivo, você conseguir afinar todo mundo, ou se for mesmo individual, você conseguir ser coerente e íntegro em você de estar seguindo, ser uma expressão daquilo. Entendeu? Hoje eu não sei, eu tive a impressão, eu nunca sei quanto tempo demora o vídeo, mas tive a impressão que dessa vez foi um pouquinho mais rápido, vou ver daqui a pouco. E é isso, era essa a mensagem que eu queria passar hoje. Então, bom dia, namastê.